Olá, Brasil, Brasil do meu coração, chegando aqui, pessoal, com vocês mais uma vez. E dessa vez nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, né? Que é sobre três motivos que esfriam a fé. Isso mesmo. Nós vamos falar sobre esse assunto. Motivos que esfriam a fé das pessoas, né? Posso até dizer a nossa fé. É um assunto que a gente tem que conversar, que a gente tem que dialogar, que a gente tem que debater, certo? Foi feita uma pesquisa pelo americano, deixa eu ver o nome dele, Brett Kirkley, isso mesmo. E ele listou três motivos, não é? Três motivos pelas quais as pessoas elas esfriam na fé. E é sobre esse assunto que eu vou falar com vocês, tá certo, pessoal? É um assunto que todos nós sabemos, né, de pessoas que iam tão bem, no caso na fé, e de repente, né, a gente fica surpreso, né? As pessoas, elas abandonam a fé. Tem pessoas que voltam até, né, para as antigas práticas espirituais, não é? E isso muitas vezes até entristece os líderes, né? A gente que lida com as pessoas, a gente sempre vê em pequena escala, claro, né? Sempre as pessoas elas desistem da fé. Temos aí também a questão na desistência, nós temos a questão dos desigrejados. Eles nunca dizem que desistiram da fé, mas é uma fé, digamos assim, autônoma, né? Eles adotaram essa fé. Vamos para a palavra, pessoal. A palavra diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nos últimos dias, né? Ele está falando ali, nos últimos tempos, né? Apostatarão alguns da fé. Observe que apostatar é negar, não é? É a pessoa realmente estar consciente de que, na verdade, ela não quer mais. Aquela pessoa que apostata mesmo, ela se torna contra, entendeu? Agora, eu vi uma pessoa, uma mulher, né? Ela passou quase 30 anos dentro da igreja. Aí foi fazer faculdade, né? Aquele negócio todo e tal, aquela coisa toda. Aí se tornou uma pessoa, não é? Uma pessoa de esquerda, e agora ela quer infiltrar dentro da igreja pessoas que não são convertidas para disseminar aquela ideologia, entendeu? Nas crianças. Veja aí como que as pessoas, né? Se a pessoa não quer, pessoal, tudo bem, ninguém vai entrar a pulso no reino dos céus, né? Não vai entrar a pulso de jeito nenhum. Não quer, não quer. Agora, as pessoas, além de que já não quer mais, esfria na fé, elas querem agora contaminar. São pessoas que estão envolvidas com espíritos enganadores. Tem pessoas que, quando elas estão nesse estágio, elas começam a buscar pessoas, lideranças que falem a linguagem delas, sabe? Que não confronte elas, que esteja sempre do lado delas, entendeu agora? E essas pessoas encontram líderes, que infelizmente no Brasil tem demais, que fala a vontade do povo, que faz com que as pessoas, não é, se sintam ali bem aconchegadas, não é? Enfim, aquela coisa toda. Mas a palavra que transforma e que liberta, ela não tem livre curso. É por isso que Paulo diz aqui, ó. Ele diz assim, ó: apostatarão alguns da fé, não é? E ele diz assim, ó: dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Ou seja, a gente vê que existem pessoas até que discordam da Bíblia, grandes líderes no Brasil que discordam da Bíblia, né? Diz que a Bíblia tem que ser renovada. Então são pessoas que apostataram da fé,
pessoas que já renunciaram à fé e estão disseminando agora uma fé conforme a fé, uma fé ideológica, uma fé racional, uma fé que agrade as pessoas, e as pessoas elas são atraídas, entende? Só que elas não conseguem manter uma fé espiritual, porque não tem ali a palavra para dar estrutura espiritual às pessoas. Mas quais são os motivos ou causas, como você quer entender, pelas quais as pessoas elas ficam frias na fé? Uma das causas a primeira causa é razões intelectuais e doutrinárias. Entendeu agora? Então, as pessoas elas deixam de assimilar aquele evangelho simples, aquele evangelho puro, aquele evangelho que transforma, aquele evangelho, sabe, que muda realmente a vida da pessoa. E elas começam a razoar, elas começam a ir de encontro aos ensinamentos que aprenderam muitas vezes até quando eram pequenas. E aí elas começam aquelas discordâncias. Ou seja, ela começa a racionalizar o evangelho, entende o que eu estou querendo dizer? E ela começa a levantar questões essas que no meio em que ela está nunca serão resolvidas, né? Ou seja, por quê? Porque ali tem uma estrutura, muitas vezes até centenária, e a pessoa não concorda e também não pode fazer nada para mudar, e ela entra em choque. Entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, agora ela se tornou a dona da verdade. Tudo bem, se ela não concorda, é um direito dela, podemos assim dizer. Mas por que não procurar um ambiente, sabe? Um ambiente que você possa se sentir bem, um ambiente que você possa crescer, um ambiente que você possa se desenvolver, um ambiente que você possa ser um instrumento no reino de Deus, ao invés de você optar para ser uma pessoa indiferente e estacionar na sua fé, sabe? Eu acredito assim que esse não é o caminho para você, tá? Se você não se sente bem no ambiente, se você não concorda com algumas situações no ambiente, é sábio você procurar um ambiente que você realmente, não é? Que você veja que está, digamos assim, condizente com aquilo que é a palavra. Entendeu o que estou querendo dizer? Porque nem todo ambiente que se diz de Deus está agindo como de Deus, entende? Isso acontece muito. Por isso que Paulo diz assim, ó, ele fala aqui, ó, de espíritos enganadores, entendeu? De doutrinas de demônios. Da onde que vem isso? As pessoas que ensinam, as pessoas que, enfim, aquela coisa toda. Então, muitas vezes, tem muitas pessoas que têm um discernimento, têm uma mente mais centrada, e elas discernem que aquilo ali, entende o que eu estou querendo dizer? Aí o que acontece? Ela opta justamente por esfriar. Essa é um choque racional, é um choque que a pessoa tem, muitos têm, entende? E quem sabe até por causa disso a pessoa se torna um desigrejado. Vamos para a segunda razão pelas quais as pessoas, os motivos que levam as pessoas a esfriar na fé. A segunda razão, pessoal, ela é emocional, sabe? O que significa isso? Isso aí eu já vi muito e a gente vê muito isso acontecer, não é? Tem pessoas que são muito sensíveis. E o que acontece? Qual é a razão emocional? São pessoas que foram feridas, muitas vezes elas até têm razão, sabe? Pessoas que foram injustiçadas no meio, sabe? Pessoas que foram abandonadas quando precisaram de alguém, ou de um apoio, ou de uma pessoa, enfim, aquela coisa toda, de um conselho, quem sabe. E essas pessoas carregam essa marca, essa cicatriz, digamos assim, essa ferida emocional, entendeu agora?
e justamente interfere no seu espiritual e ela opta justamente por esfriar na fé, porque ela não encontra resposta para aquelas questões, né, que ela foi confrontada ou, enfim, foi ferida ou foi injustiçada, coisa assim desse tipo, entende? E as pessoas, elas ficam nesse labirinto e isso é também uma razão. E eu não vou tirar a razão sem saber, claro, o que aconteceu, mas tem muitas pessoas que realmente são injustiçadas, né? Tem pessoas que sofrem injustiças. Mas tudo isso não é razão para você esfriar na fé, né? Você vê o próprio Cristo, ele foi injustiçado. Vocês não sabem disso, não? Sabe disso? Jesus foi injustiçado, sabe? E não na questão de missão, na questão de morrer na cruz, na questão de cumprir o propósito de Deus, sabe? Mas Jesus passou por, né? Enfim, sabe? Outra questão muito importante também para a gente entender, pessoal, já vou terminar, a outra razão é a razão moral, né? A razão moral, ela cai muito nas pessoas que não buscaram uma mudança, né? Porque o fato da pessoa estar num ambiente não quer dizer que ela mudou. Ela pode ter mudado de veste, mas o coração continua do mesmo jeito, né? Mas aí o que acontece? Todos têm que procurar uma mudança, né? Nicodemos, ele procurou Jesus à noite. Foi se escondendo dos judeus, né? Ele era um mestre, era uma pessoa que tomava conta da sinagoga e ele tinha um certo tipo de receio, né? No entanto, ele assumiu a sua fé, sabe? Entende? E tem pessoas que são... aí ele vai e pergunta, ele elogia Jesus, diz que chama Jesus de mestre, que ninguém poderia fazer o que Jesus estava fazendo, realizando naquele tempo, se não viesse de Deus, se não fosse de Deus, coisa assim desse tipo. E Nicodemos disse assim, e Jesus respondeu e disse assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. João 3:3, alguma coisa assim. Aí ele disse assim: como assim, Senhor, nascer de novo? Porventura eu voltarei para o ventre da minha mãe de novo? Jesus disse: não, nascer de novo, Nicodemos, é nascer do Espírito. Aí pronto, aí o parafuso vai agora. Quem vai entender? Quem é que vai entender, pessoal? Nascer do Espírito, se não for espiritual. Entendeu agora? O que acontece? É isso. Então, as pessoas muitas vezes estão no meio, mas não estão entendendo o que é nascer de novo. Sabe? Como Nicodemos. Nicodemos disse: mas como é isso? Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Porque hoje nós vivemos um tempo, pessoal, infelizmente, que a gente pode observar que existem muitos espíritos agindo no meio. Espíritos enganadores, pessoas que são usadas por demônios, literalmente com doutrinas que são, digamos assim, anticristo, né? Ou seja, são pessoas que estão sendo usadas pelo demo, dentro e no meio. Entende agora o que eu quero dizer? É o que a palavra está falando aqui. Então isso vai atingindo muitas pessoas, entende? O inimigo, ele age de várias formas. Ele age fora e ele age dentro. E é interessante que você saiba discernir. Porque tudo que eu falei aqui, não é? A questão do racional, a questão do emocional, e aqui agora a questão do moral, esse terceiro motivo, que é um motivo moral. Tipo assim, por exemplo, as pessoas, muitas vezes, elas são assim, tipo, não nasceram de novo. Então a carne, ela deseja, entendeu agora? A carne tem vontade. Todo mundo tem vontade e desejo, independente se nasceu de novo ou se não nasceu. Entendeu agora? Principalmente naquela questão sexual, que é o que mais atinge o meio. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, muitas vezes, essa questão moral, a pessoa diz: não aguento não esperar em Deus. Eu esperar em Deus, não aguento não. Eu vou dar os meus pulinhos, eu vou aproveitar a minha vida. Não tem gente que diz assim? Tem gente que diz assim:
Eu vou aproveitar a vida, rapaz. Eu estou aqui preso. Eu estou aqui. Aí vem aquela palavra que Jesus disse assim, pessoal. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Entende? Entendeu agora? Então, são essas coisas que muitas vezes seduzem as pessoas e as pessoas são enganadas pelo seu próprio eu, pelo seu próprio ego, pela sua própria vontade, pelos seus desejos pecaminosos que estão ainda imperando, governando e dominando a sua vida. Por quê? Porque ainda não passaram pela cruz como tem que passar. Ou seja, o velho homem não morreu. Ela está no meio ali, está no meio. Eu conheço situações que tem gente que vai, não é, para o, digamos assim, vai para a igreja, e não tem mais nem aquela questão de confissão, de o líder lá nem chama mais a pessoa para confessar os pecados. Não tem mais isso não. Não tem igreja já assim. E aí a pessoa, claro, o ambiente parece um shopping, né? Aquelas luzes negras, aquela coisa toda, confortável, ar-condicionado, uns assentos muito, muito bons, sabe? E as pessoas vão, e lota. Mas as pessoas muitos estão perdidos nesse meio. Estão perdidos, eles não estão nem entendendo ainda a coisa direito, entende? Por isso que eu digo a você, é importante, como disse Paulo, examine-se, pois, o homem. Entendeu agora? Feliz aquele que para, pensa, raciocina e pergunta a si mesmo: aonde que eu posso melhorar? Aonde que eu estou errando? Por que que eu estou frio na fé? Por que que eu estou desanimado? Por que que eu não oro mais? Por que eu não tenho vontade mais de jejuar? Por que que eu não tenho vontade de me envolver com a comunidade e dar frutos para o reino de Deus? Sabe? Então, muitas pessoas, elas estão presas, entende? E é interessante que elas reconheçam e sejam libertas e enxerguem a luz de Cristo para viver, claro, um novo tempo. Tá bom, pessoal? Vamos ruminando aqui essa palavra, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas e demônios. Tá certo, pessoal? Então, muitos estão apostatando ou esfriando na fé por isso. Justamente, essa é a causa. Porque estão dando ouvidos, não é? Ou ao racional, ou ao emocional, ou ao moral, ou a líderes que estão sendo usados com espíritos enganadores e ensinando aquilo, claro, que são doutrinas de demônios. Tenha cuidado, ok? Examine para que você não caia no laço. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.